Hoje é domingo, dia 19 de março de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos hoje celebrando o terceiro domingo do tempo da Quaresma, o domingo Letare, que traz aquele tom de alegria, já porque se aproximam as festas pascais. Por isso, o roxo cede lugar à cor rósea, também nos paramentos litúrgicos. Jesus dá mais uma prova de sua divindade, uma vez que era crença comum que só Deus poderia dar a visão a um cego de nascença. Isto é uma obra criadora e só Deus tem o poder para criar. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Vamos ouvir o texto da meditação deste domingo da Quaresma, que é de João capítulo 9, versículos de 1 a 41. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao passar, Jesus viu um homem cego de nascença. Os discípulos perguntaram a Jesus: Mestre, quem pecou para que nascesse cego, ele ou seus pais? Jesus respondeu: Nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso serve para que as obras de Deus se manifestem nele. É necessário que nós realizemos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. Vem a noite, em que ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Dito isto, Jesus cuspiu no chão, fez lama com a saliva, colocou-a sobre os olhos do cego e disse-lhe: Vai lavar-te na piscina de Siloé, que quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou enxergando. Os vizinhos e os que costumavam ver o cego, pois ele era mendigo, diziam: Não é aquele que ficava pedindo esmola? Uns diziam: Sim, é ele. Outros afirmavam: Não é ele, mas alguém parecido com ele. Ele, porém, dizia: Sou eu mesmo. Então lhe perguntaram: Como é que se abriram os teus olhos? Ele respondeu: Aquele homem chamado Jesus fez lama, colocou-a nos meus olhos e disse-me: Vai a Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e comecei a ver. Perguntaram-lhe: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram então aos fariseus o homem que tinha sido cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus tinha feito lama e aberto os olhos do cego. Novamente então lhe perguntaram os fariseus como tinha recuperado a vista. Respondeu-lhes: Colocou lama sobre meus olhos, fui lavar-me e agora vejo. Disseram então alguns dos fariseus: Esse homem não vem de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um pecador fazer tais sinais? E havia divergência entre eles. Perguntaram outra vez ao cego: E tu, o que dizes daquele que te abriu os olhos? Respondeu: É um profeta. Então os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que tinha recuperado a vista. Chamaram os pais dele e perguntaram-lhes: Este é o vosso filho, que dizeis ter nascido cego?
como é que ele agora está enxergando? Seus pais disseram: sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego. Como agora está enxergando, isso não sabemos. E quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Interrogai-o. Ele é maior de idade, ele pode falar por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo das autoridades judaicas. De fato, os judeus já tinham combinado expulsar da comunidade quem declarasse que Jesus era o Messias. Foi por isso que seus pais disseram: ele é maior de idade, interrogai-o a ele. Então os judeus chamaram de novo o homem que tinha sido cego. Disseram-lhe: dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é um pecador. Então ele respondeu: se ele é pecador, não sei. Só sei que eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe então: como é que ele te fez? Como te abriu os olhos? Respondeu ele: eu já vos disse e não escutastes. Por que não quereis ouvir de novo? Por acaso quereis tornar-vos discípulos dele? Então insultaram-no, dizendo: tu sim que és discípulo dele. Nós somos discípulos de Moisés. Nós sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse não sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: espantoso! Vós não sabeis de onde ele é? No entanto, ele abriu-me os olhos. Sabemos que Deus não escuta os pecadores, mas escuta aquele que é piedoso e que faz a sua vontade. Jamais se ouviu dizer que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não viesse de Deus, não poderia fazer nada. Os fariseus disseram: tu nasceste todo em pecado e estás nos ensinando? E expulsaram-no da comunidade. Jesus soube que o tinham expulsado. Encontrando-o, perguntou-lhe: acreditas no Filho do Homem? Respondeu ele: quem é, Senhor, para que eu creia? Jesus disse: tu o estás vendo. É aquele que está falando contigo. Exclamou ele: eu creio, Senhor. E prostrou-se diante de Jesus. Então Jesus disse: eu vim a este mundo para exercer um julgamento, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram isso e disseram: porventura também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis culpa. Mas como dizeis, nós vemos, o vosso pecado permanece. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos meditar um pouquinho desse texto, embora longo, então nossa reflexão fica também um pouco mais longa, mas é importante ouvir e ouvir com toda essa entonação para que de fato a gente compreenda o que Jesus quer ensinar. Aqui daria para a gente fazer um retiro, uma pregação de dias, mas vamos lá brevemente. Primeira observação é que Jesus vê o homem cego. Se ele não fosse visto por Jesus, ele nunca veria Jesus. Se você não tivéssemos sido vistos por Deus, por Jesus antes, nós nunca teríamos visto Jesus. Segunda coisa, os discípulos demonstraram não entender nada de Deus e foram logo perguntando se a cegueira era culpa dele ou dos pais.
E a resposta de Jesus mostra que Deus não castiga, embora os pecados produzam consequências. Mas o que Jesus quer dizer mesmo é que o sofrimento alheio não deveria ser algo e alvo de especulação, mas sim de uma ação de misericórdia, de acolhida. E Jesus, no diálogo ainda com os discípulos antes de fazer o milagre, mostra a urgência do reino. É preciso trabalhar enquanto é dia, porque a noite vai chegar. A urgência do reino. E se apresenta como a luz do mundo, que vai fazer realmente todos poderem ver. Mas ver não as coisas, não com os olhos físicos apenas, mas com os olhos da fé. E Jesus é a luz do mundo, mas muitos preferiram e preferem as trevas. Na verdade, nós mesmos muitas vezes escolhemos as trevas. Irmãos, o milagre do cego de nascença é o anúncio desta verdade da luz que é Jesus. E eu e você e nós fomos iluminados pelo batismo, no dia do nosso batismo. O milagre não foi realmente uma cura, foi um milagre. Porque este homem não tinha os olhos bons quando nasceram e ficaram doentes. Ao contrário, ele nasceu cego. Era uma cegueira de nascença. Então, Jesus recriou, fez para ele novos olhos. É um milagre, não é? Então, é a obra da criação e só Deus pode criar. Após o milagre e a ordem de Jesus para que o moço fosse se lavar na piscina de Siloé, aconteceu todo um processo de interrogatório, mas que deve ser lido por nós como um caminho de testemunho da fé. O que Jesus fez na vida daquele homem, abrindo os olhos, e o que Jesus fez na nossa vida, abrindo os nossos olhos da fé, também quando fomos batizados. E neste processo, este homem que teve os olhos abertos aparece dando o testemunho do milagre. Enfim, só quem não quer ver é que duvida. Não quer ver porque tem o coração fechado. Agora, dos diálogos, o povo, os vizinhos acreditaram, mas os judeus, os chefes, os fariseus não quiseram aceitar. Então, uma verdadeira saga. De um lado, o homem cheio de coragem, de fé e testemunhando o milagre. De outro, um povo arrogante com uma cegueira espiritual. Revelou então a cegueira dos fariseus e o alto grau de visão, de fé em Jesus, daquele homem que fora curado. Este texto do Evangelho de hoje vem nos dizer: o cego é cada um de nós, que também fomos curados no batismo. Na verdade, estamos em parte na luz e em parte ainda nas trevas. Isto nós constatamos dentro do nosso coração. E onde vamos, nós carregamos aquela zona de sombra, de escuridão. É preciso pedir e com Jesus sermos iluminados. E uma pergunta que fica hoje: o que estamos fazendo nós da luz de Cristo que recebemos no dia do batismo? Rezemos. Senhor Jesus, toca também em nós. Recria o dom da fé. Abre os nossos olhos, ilumina a nossa vida. E, sobretudo, Senhor, nos dê uma firmeza e uma fé
capaz de testemunhar diante do mundo e de todos quem és, do poder e da ação salvadora, da grandeza do teu nome, da tua verdade. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.